Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 16 de maio. O evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 17, versículos 20 ao 26. Mas ei, aproveita, dá uma curtida aí, dá um like. Não esqueça no final deixar os seus comentários, o que te chamou mais atenção, né? Nesse texto, nessa reflexão, tá bom? Se não é inscrito no canal do YouTube, se inscreve. Se não segue a minha página no Instagram, segue, aí começa a seguir, tá bom? E vamos divulgar a palavra de Deus, tá bom? Então, João 17, 20 a 26, que diz assim: Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ainda estamos no capítulo 17 de São João, quando Jesus ele faz a sua oração sacerdotal, a sua oração dirigida ao Pai, né? Ele começa dizendo: Pai Santo, Pai Santo. E aqui é interessante porque Jesus, desculpa, Jesus não está dizendo, não está pedindo só por eles. Ele está dizendo assim: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, ou seja, pelos discípulos, pelos apóstolos, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Aqueles que vão chegar à fé pela pregação dos apóstolos. Depois, lá na frente, por exemplo, Paulo, né? Ele vai escrever dizendo: a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A pregação da palavra. Né? Então Jesus já está pedindo por aqueles que vão crer. Né? Está pedindo por nós. Ele pediu pelos apóstolos, por nós, e ainda por aqueles que vão crer, pela pregação da palavra. E depois, Jesus diz assim: para que todos sejam um. Todos sejam um. Veja, Jesus quer dos seus discípulos e de nós a unidade. Mas como é feita esta unidade? De que ela é feita? Como? Veja, por exemplo, às vezes numa família, quando o pai e a mãe têm dois filhos, por exemplo, e às vezes os filhos que não se entendem, que vivem brigando, né? E às vezes o pai chama os dois e falando sério com eles, diz assim: eu quero que vocês vivam unidos. Acontece que os irmãos vão querer viver unidos para não apanhar do pai. O pai não concede nada, ele não faz nada a não ser falar sério e ameaçar de uma pisa, de um castigo, para que eles sejam unidos. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus não faz assim. Jesus ele não chega para o discípulo: olha, eu quero que vocês vivam a unidade. Mas veja,
Jesus não somente fala. Jesus, ele faz com que os discípulos vivam a unidade. Ou seja, ele faz com que os seus discípulos sejam um. É ele que faz. Olha só, olha o texto, né? Diz assim: para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós. A primeira coisa, veja só, para que eles estejam em nós. Então, a primeira coisa, para os discípulos serem um, viver esta unidade, eles precisam estar no Pai, no Filho, pelo Espírito. Que eles estejam em nós. A unidade não acontece por pura vontade humana. Não, não. Às vezes, o exemplo que eu dei do pai, que briga com os filhos, que são irmãos, talvez naquele primeiro momento eles, né, com medo do pai, dá um castigo, então eles tentam ali, aparentemente, viver uma unidade. Talvez depois, quando tudo volta ao normal, começa a brigar de novo. Às vezes mesmo que as escondidas do pai, né? Mas veja, o que gera a unidade entre os discípulos? Hoje, o que gera a unidade na igreja? É Jesus. Que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Claro, aqui está o amor, né? Em outro texto, Jesus vai falar do amor dos discípulos, né? E vai dizer assim: olha, nisto todos saberão que vós sois meus discípulos, se vós vos amardes uns aos outros. A identidade do cristão é a caridade. Mas veja, que amor é este? Nós estamos nos preparando para Pentecostes. O amor que gera a unidade é o próprio Espírito Santo. Vamos ver isso lá de uma forma concreta nos Atos dos Apóstolos, né? Tanto no capítulo 2 como no capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, quando vai dizer São Lucas que a comunidade vivia em profunda comunhão. Eles viviam unidos, em comunhão, né? Ou seja, eles tinham tudo em comum, ninguém passava necessidade entre eles. Eles se amavam verdadeiramente. Mas veja, isto é o amor de Deus, que é o Espírito Santo. Então, meu povo, ninguém vive a unidade, ninguém vive a comunhão por vontade própria somente. É preciso estar decidido a isso, mas é preciso estar na graça. É preciso estar no Pai, no Filho e no Espírito. Está em Deus. E aí a graça vem, e aí o Espírito age e nos torna um. Entendamos isso. Repito, esta unidade que Jesus quer não é fruto somente da vontade humana. Não. É graça, meu povo. É graça. É graça. Então, continua o texto, né? Continua o texto. Eu lhes dei a glória que tu me deste para que eles sejam um, como nós somos um. E veja, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Então veja, antes Jesus tinha falado assim, né? Que eles estejam em nós. Agora Jesus está dizendo aqui, ó. Agora ele está dizendo assim, que eles sejam um como nós somos um. Olha o que Jesus diz, eu neles e tu, Pai, em mim. Então, a comunhão uns com os outros é fruto da nossa união com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a graça divina, meu povo. Se nós queremos viver em comunidade, unidos, no amor, nós precisamos estar em Deus. Este é o segredo, não tem outro jeito. O que acontece muitas vezes, tantas rixas, brigas dentro da igreja? Porque às vezes nós nos afastamos de Jesus. Porque quando estamos verdadeiramente unidos a Ele, estamos nele e Ele em nós, isso gera entre nós a comunhão.
a caridade. E aí seremos testemunhas do amor para que o mundo creia. É o que Jesus está dizendo aqui, né? Para que o mundo creia. Como temos nos amado? Como temos vivido entre nós esta união? Você pensava que era só a força da sua vontade humana? Compreenda, não é. É a ação da graça, é a ação do Espírito. O Espírito que é o amor do Pai e do Filho derramado em nossos corações. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.